Louvado seja o Senhor. Todos acharem? Salmo 78, versículo de número 9. A Bíblia diz o seguinte: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Então a Bíblia fala aqui a respeito do povo de Deus, né? Os filhos de Efraim, que era uma das 12 tribos de Israel, então, faziam parte do povo de Deus, mas que desistiram, como a Bíblia diz, retrocederam, né? Fugiram da batalha. E claro, quando a pessoa ela corre da batalha, ela já assumiu a derrota, né? Ela já aceitou ali o fracasso. E isso aconteceu com eles, mesmo sendo do povo de Deus, né? Mesmo Deus sendo com eles, Deus os capacitando, mesmo eles, como a Bíblia diz aqui, estando armados, trazendo arcos, quer dizer, tinham ferramentas, tinham meios ali para resistir o inimigo, para entrar naquela batalha, mas mesmo diante de tudo isso, eles retrocederam, eles fugiram da batalha, né? E quantas vezes também não acontece com os filhos de Efraim de hoje, né? Ou com o povo de Deus de hoje, que mesmo sendo de Deus, mesmo tendo sido capacitado ali pelo Senhor, está fugindo da batalha, está perdendo batalhas, né? Porque corre, porque foge. Eu sempre gosto de falar, né? E a forma que eu penso, que quando você desiste, você está perdendo para você mesmo, né? Eu acho que isso é muito pior, é mais feio, né? Porque quando você enfrenta um inimigo e você perde, então você perdeu para o inimigo, né? Para aquele adversário ali, você perdeu para aquela pessoa. Não, aquela pessoa foi melhor que eu. Agora, quando você olha para o teu inimigo, ai, mas ele é forte, ele é grande, ai, eu não vou nem enfrentar. Então você está perdendo para o seu próprio medo, não é assim? Você nem entrou na batalha, você nem foi lá, mas você desiste. E tem muita gente, né, como eu dizia, mesmo sendo povo de Deus, mesmo tendo ali ferramentas, mesmo Deus tendo capacitado a pessoa, ela está fugindo de batalha. Porque vamos parar para pensar, né? Deus promete ser conosco que dias? Só nos finais de semana? Só nos dias de semana, então? Não, que Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Então, nós temos Deus ao nosso lado, nós temos as ferramentas para vencer o inimigo. A Bíblia fala para nós nos vestirmos de toda a armadura de Deus. Para quê? Justamente para resistirmos no dia mau, para resistirmos no dia da peleja, no dia da luta. Então, assim como os filhos de Efraim, nós temos toda a capacidade para entrar na batalha, para resistir o inimigo, né, para sairmos vencedores. A gente só vai sair derrotado se, como eles, nós então retrocedemos, nós desistimos. E a Bíblia aponta aqui para nós 3 motivos, é isso que a gente vai estar estudando hoje. Quais foram os 3 motivos, as 3 causas que levaram os filhos de Efraim, como a Bíblia está dizendo, mesmo armados, mesmo trazendo arcos, eles retrocederem, né? E no versículo 10 a Bíblia começa a já dar esses motivos. Aí diz assim, em primeiro lugar, não guardaram o conserto de Deus. Amém? Olha só, então o que levou os filhos de Efraim, mesmo, repito mais uma vez, tendo toda a capacidade para resistir o inimigo, não fizeram isso, correram, fugiram da batalha? O que levou eles a fazer isso? Não guardaram o conserto de Deus. Leia conserto aqui até mesmo como aliança. E eu quero lhe chamar a atenção que os mesmos motivos que levaram os filhos de Efraim a desistir é o que leva cristãos hoje também a desistir, a se entregarem, né, por causa de uma luta, por causa de um problema, por causa de uma situação difícil. Agora há pouco até eu estava atendendo uma senhora que veio até a igreja para pedir oração pela filha, e para resumir a conversa, até não dar muitos detalhes assim,
mas que a filha, né, não era menina nova, a filha já tinha sido casada, tem vários filhos e tal, e ela que cria os filhos. E ela estava querendo se matar. Ela foi lá conversando com a mãe, desabafando: eu não aguento mais viver e tal, já conversei com meus filhos, que eles vão ficar melhor sem mim. Olha que coisa triste. E tal, e ela veio: pastor, ora comigo para Deus libertar minha filha, para minha filha não fazer isso. Mas o que leva, né, como eu dizia, uma pessoa a desistir, mesmo tendo tantos motivos para lutar, mesmo tendo tantos motivos para continuar em frente, sabe, para não retroceder? O que leva uma pessoa a desistir? A Bíblia está dando para nós os motivos. Sempre quando eu falo de desistência, eu lembro de um caso, uma frase que um irmão falou para mim, e que toda vez que eu falo de desistência eu lembro dessa frase. Olha que triste isso, né? Esse irmão falou, a gente estava fazendo algo aqui na igreja, e esse irmão disse: pastor, eu não vou fazer mais. E aí ele deu os motivos dele. E aí eu conversando com ele, eu falei assim: irmão, esses motivos que você está me apresentando, isso não é motivo para desistir, né? Eu entendo que tem essa dificuldade, essa aqui, aquela ali que você colocou, mas isso não é motivo para uma desistência. Isso é motivo para você enfrentar esses problemas e continuar em frente. Aí eu falei: agora, se os motivos na verdade não são esses, e você está querendo parar mesmo, está querendo desistir, e está arrumando desculpa, então, né, aceita e fala, entenda que você está desistindo. E aí, no meio dessa conversa, irmão, sabe, soltou essa frase, que toda vez me chama a atenção essa frase. Ele disse assim: pastor, essa será mais uma coisa que eu vou desistir na minha vida. E aquilo assim, né, me soa tão mal que eu nunca mais esqueci dessa frase. Meu irmão, olha que coisa séria, a pessoa chegar a um ponto de assumir dessa forma: essa será mais uma coisa. Então é a primeira? Não, com certeza não, né? Essa será mais uma coisa que eu vou desistir na minha vida. E aí eu te pergunto: já havia desistido de muitas coisas pelo jeito? Sim. E a tendência, se não houver um arrependimento, vai continuar desistindo? Vai. Toda vez que vê uma dificuldade, vai fazer o quê? Não, essa vai ser mais uma coisa que eu vou desistir. E a gente, sabe, não pode simplesmente aceitar isso como normal, principalmente na vida de um cristão, principalmente para nós que a Bíblia diz que o Senhor, a alma de Deus, não se alegra com aquele que retrocede. Não é isso que a Bíblia diz? Né? Então nós não podemos simplesmente aceitar isso. Mas os filhos de Efraim fizeram, mas tem muita gente hoje do povo de Deus fazendo. Repito, porque, vamos voltar aqui onde a gente estava, né? A Bíblia dá os motivos. Primeiro deles: não guardaram o concerto ou a aliança de Deus. Há pouco nós até cantávamos, né? Porque eu tenho uma aliança com Deus, né? A gente cantava isso aqui na abertura do culto. Então, eu e você, assim como os filhos de Efraim lá do passado tinham uma aliança com Deus, nós precisamos sempre lembrar que nós temos uma aliança com Deus. Nós firmamos uma aliança com Ele. E o que isso quer dizer? Que a gente precisa guardar essa aliança, sempre se lembrar: não, pera lá, eu tenho uma aliança com Deus. E o que isso quer dizer? Olha só, vamos parar e pensar. Era muito comum no passado, né? Até no passado, até hoje em dia é comum isso acontecer, mas vamos falar do passado, até dos tempos bíblicos. Era muito comum uma nação fazer aliança com outra nação. Para quê? Para que, se um inimigo viesse atacar aquela nação, então eles iam se unir, porque eles têm uma aliança, e os dois iriam combater, ou 3, ou 5, ou 10, ou 50, iriam combater aquele inimigo. Porque o inimigo de ir contra uma daquelas nações era um inimigo comum para todas as nações.
Isso aconteceu, por exemplo, até na Segunda Guerra Mundial, aonde o mundo praticamente foi dividido em dois, né? Apesar de algumas nações se manterem neutras, né? Mas pelo menos as maiores potências da época, ou eles se dividiram de um lado que era chamado justamente de aliança, e do outro lado que era chamado do eixo, né? Que era justamente o lado ali da Alemanha nazista, que estava querendo conquistar o mundo, todo mundo ali, né? Todos os territórios. Então, o que aquelas nações fizeram? Fizeram uma aliança, né? De tal forma que uma nação, mas o meu inimigo é muito forte contra mim. Tudo bem, ele pode ser muito forte contra mim, mas ele não é mais forte do que a nossa aliança. Você está entendendo? A nossa aliança, né, é mais forte do que ela. Tanto é que justamente aqueles países, né, que se chamavam de aliança, que venceram a guerra, então, ali no caso da Segunda Guerra Mundial. Mas isso não só, como eu dizia, no passado um pouquinho mais recente aqui, mas até nas histórias bíblicas a gente vê muito disso. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Olha, eu tenho uma aliança. Eu não estou sozinho nessa batalha. Então por que os filhos de Efraim fugiram? Porque eles não guardaram e se esqueceram que tinha uma aliança com Deus. Eles olharam para o inimigo: puxa vida, meu inimigo é mais forte do que eu. Mas se eles tivessem guardado a aliança, né? Não, mas nós temos uma aliança com Deus, e esse inimigo pode ser mais forte do que eu, mas ele não é mais forte do que eu e Deus. Amém? Porque nós temos uma aliança. Então a gente sempre tem que guardar, lembrar, ter no nosso coração. Não preciso correr, não preciso fugir da batalha, porque eu tenho uma aliança com Deus. O segundo motivo que a Bíblia traz está aqui, ó: e recusaram a andar na sua lei. Eu penso que isso aqui é muito sério, né? Porque houve uma recusa. Isso quer dizer que era algo intencional. Não é simplesmente quando a gente erra, quando a gente peca, sabe, sem se dar por conta, sem perceber. E a gente, como ser humano, a gente é falho, e às vezes quando a gente menos percebe, a gente fez alguma coisa errada, não é assim? E aí você vai dizer: oh meu Deus, me perdoa e tal. Ou quando eu menos percebi, estava falando mal de alguém, linguazinha, né? E aí você vai lá e pede perdão a Deus. Mas no caso aqui, foi algo, né, aquilo que a gente chama de pecado consciente. Eles decidem, eles dizem assim: não, nós nos recusamos a fazer o que Deus manda. Quer dizer, a pessoa, ela diz: eu sei o que a Bíblia diz, eu sei que a Bíblia proíbe ou condena isso, mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu me recuso a andar na lei de Deus. Então é isso, exatamente isso que eles fazem. Havia uma lei, inclusive havia para Israel, por exemplo, leis referentes à guerra. E uma das leis da guerra, sabe qual que era? Que quando eles vissem um inimigo em maior número que eles não podiam temer, mas tinham que confiar em Deus. Mas eles se recusaram a andar na lei de Deus. Meu irmão, nós jamais podemos fazer isso, né? Como eu disse, aquele pecado que a gente acaba cometendo de uma maneira involuntária, sem perceber, quando você se dá por conta, você se arrepende, esse infelizmente, né, faz parte, até por dizer assim, da natureza humana. A gente acaba sempre errando. Mas o que não pode é a gente decidir: eu sei o que a Bíblia diz, mas não estou nem aí, vou fazer mesmo. Aí é que a pessoa está num estado complicado, né, para dizer o mínimo. Então, vamos parar para pensar. Vamos supor que o diabo está vindo me atacando com uma tentação. E aí eu sei que a Bíblia proíbe eu fazer aquilo. Se eu me recuso a obedecer a Deus, quer dizer, se eu aceito aquela tentação, se eu me rendo a ela, aquilo ali vai me roubar a capacidade de resistir ao inimigo. Porque imagine você, o diabo vem com uma tentação. Eu sei que a Bíblia proíbe, mas aí eu digo: eu não vou fazer o que a Bíblia manda. Eu vou aceitar essa proposta do diabo. Aí 5, 10 minutos depois, o diabo me ataca
com uma doença, com um problema familiar, com um problema no meu trabalho, qualquer outra área. Aí eu digo: diabo, eu não aceito isso. Aí ele diz: ah, mas agora há pouco você aceitou, né? Você está entendendo? Por que agora há pouco você aceitou quando era uma proposta minha, quando era uma tentação? Agora você está dizendo: eu não te aceito. Então perceba que quando a gente se recusa a andar na lei de Deus, a gente pede autoridade para resistir o diabo. Mas se o diabo vem com uma tentação, eu digo: diabo, eu não aceito essa tentação na minha vida, eu não aceito essa tua proposta. Daqui a pouco ele vem com um ataque, eu vou ter toda a condição, você está entendendo? De também dizer: diabo, eu também não aceito esse ataque seu, esse levante seu. Amém? Então, o segundo motivo, eles se recusaram a andar na lei do Senhor. O terceiro motivo, e esse eu penso que a Bíblia dá uma ênfase maior aqui nesse texto, que diz assim, ó: e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Eles se esqueceram daquilo que Deus já havia feito na vida deles. E aí a Bíblia vai dando alguns exemplos, ó: maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. Que de dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas como rios, lá no meio do deserto, né? Então a Bíblia vai dizendo: olha, eles se esqueceram das obras de Deus, eles se esqueceram das maravilhas de Deus. Aí a Bíblia vai citando maravilhas que os seus pais, não era nem só eles, mas os próprios pais deles viram Deus fazer lá no Egito, né? A forma como Deus com mão forte tirou eles do Egito, né? As 10 pragas que atingiram lá os egípcios, mas Deus guardou o povo de Israel. Aí a Bíblia vai dizendo de quando eles estão saindo do Egito, que Deus abre o mar vermelho e faz com que as águas fiquem paradas assim num montão, um paredão de água. Já imaginou um negócio desse? E Deus faz para o povo de Israel passar a pé seco ali, a pé enxuto, no meio do mar vermelho. Aí Deus vai dizendo como Deus guiava eles de dia com uma nuvem, de noite com uma coluna de fogo, a forma como que Deus alimentou eles no deserto, tirando a água da rocha para eles beberem no meio do deserto, lá correndo rios. Amém? Deus está dizendo: olha, eu já fiz tantos sinais, tantas obras, mas eles se esqueceram do que eu fiz. Meu irmão, um outro motivo que muitas vezes nos leva a desistir, a retroceder, é porque às vezes parece que a gente esquece do que Deus já fez na nossa vida. Aí a gente já enfrentou grandes batalhas, grandes lutas, já vimos grandes obras, já vimos maravilhas de Deus, já vimos sinais de Deus. Aí daqui a pouco nos deparamos com um inimigo que muitas vezes é muito menor do que outros que Deus já nos deu a vitória. E aí naquela hora parece que a gente esquece tudo que Deus já fez, fica com medo do inimigo e retrocede. Por quê? Porque se esqueceu. Porque se a gente lembrasse de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, amém, a gente olhar para aquele inimigo e dizer: ih, rapaz, você está derrotado, Deus já fez tanto na minha vida, você vai ser só mais uma vitória que Deus vai me dar. Amém? Não foi isso que Davi fez? Né? Por que Davi não foge de Golias? Golias era muito mais forte do que Davi, não era? Era muito maior, muito mais forte, tinha muito mais experiência, muito mais capacitado, tinha armas muito mais poderosas e assim por diante. Mas por que Davi não foge da batalha? Um dos motivos é porque ele se lembra do que Deus já fez na vida dele. Aí quando Saul diz para ele assim: olha, você não pode lutar contra esse filisteu. Ele diz: Saul, deixa eu contar uma coisa aqui para o rei. O seu servo, né, está falando dele, eu cuido das ovelhas do meu pai.
E certa vez se levantou um leão lá para roubar uma ovelha, e aí eu fui lá para defender a ovelha e o leão veio me atacar. E eu fui, Deus me capacitou e eu venci aquele leão. Outra ocasião foi o urso. E aí o que ele diz? Ele diz assim, o Deus que me livrou da mão do leão e da mão do urso é o Deus que vai me livrar da mão desse incircunciso filisteu. O que Davi está falando? Olha, essa será apenas mais uma vitória na minha conta. Não é isso? Essa vai ser apenas mais uma vitória que Deus vai me dar. Mas por que ele tem essa certeza? Porque ele está trazendo à memória, ele está se lembrando das obras de Deus, das maravilhas de Deus, da forma que Deus já o livrou. Eu fico imaginando que Davi deve ter pensado assim: rapaz, se fosse para eu morrer na mão desse gigante, Deus me deixava morrer na mão do urso, na mão do leão. Mas se Deus me livrou lá, Deus vai me livrar aqui também. Se Deus me deu aquela vitória lá atrás, Ele vai ser comigo. Deus não mudou e Ele não muda. Amém? Então nós precisamos sempre, eu penso que isso aqui é um antídoto para nós, para a gente não desistir, para a gente não retroceder, para a gente não voltar atrás. Acabou o culto da manhã, uma irmã veio falar comigo e falou assim: pastor, está ouvindo o senhor pregar essa palavra e eu estava aqui pensando, eu desisti de tirar minha carteira de motorista. Se eu não tivesse desistido, hoje eu poderia estar dirigindo, mas agora eu tenho que viver de ônibus para lá e para cá, porque chegou uma hora e eu desisti, E eu penso que tantas coisas, eu acho que qualquer um de nós, se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai dizer: poxa vida, se eu não tivesse desistido daquele curso que eu comecei a fazer, se eu não tivesse desistido daquele sonho, daquele plano que eu tinha, daquele projeto que eu tinha, amém? Mas que isso possa servir para nós como um antídoto. Não, eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou fazer como os filhos de Efraim fizeram. Repito, recapitulando, os 3 motivos que a Bíblia, então, ela apresenta aqui para nós que levaram eles a desistir. Eles não guardaram aliança com Deus, eles se recusaram a andar na lei de Deus e eles não se lembraram do que Deus já havia feito. Se a gente parar para pensar, Deus já fez tanta coisa na nossa vida, E quando a gente começa a trazer isso à memória, isso vai nos dando uma fé, uma confiança. Poxa vida, Deus que já fez tanto na minha vida, vai me dar essa vitória, vai me levar a vencer essa batalha em nome de Jesus, amém? E que a gente não venha seguir o mesmo caminho dos filhos de Efraim, mas que a gente possa guardar a aliança, nunca se esquecer: eu tenho uma aliança com Deus, amém? Como nós cantávamos até há pouco, eu tenho uma aliança com Deus. Eu não vou me recusar a ouvir a palavra, pelo contrário, eu vou cumprir o que a Bíblia manda, fazer o que a lei de Deus estabelece. Eu vou sempre me lembrar de tudo que Deus já fez, porque isso vai me trazer uma fé para continuar crendo, confiando em Deus, e eu não vou recuar dos meus inimigos, amém? Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.